dia, César. Bom dia, Eda. Bom dia a todos, estamos chegando. Hoje, dia 30 de março. Bom dia, Florinda. Bom dia, Rafael. Quarta-feira, 19 graus em Curitiba, tempo aberto. Tivemos um probleminha no YouTube, estamos aqui pelo Face. Bom dia, Lica. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Giovana. Vamos lá então. Atrasamos um pouquinho aqui. Já vamos começar. Abra aí em 1 Crônicas 13. Bom dia, Marlúcia. Vamos compartilhando. Bom dia, Luiz Elias. Muito bem, pessoal, vamos começar? Tivemos algum probleminha aqui com o YouTube. A imagem não estava aparecendo, então tivemos que ir para o plano B. Então, nós vamos acertando aqui e vocês vão nos ajudando aí, tá? Nesses ajustes primeiros aqui, tá? Então, tudo assim no início, às vezes tem esses ajustes e a gente vai acertando, tá bom? Então, fique sempre ligado. Se alguma coisa acontecer da gente não conseguir transmitir pelo YouTube, a gente volta para o Face aqui e volta ao plano original, né? Mas o intuito é de nós melhorarmos e alcançarmos mais pessoas, né, dentro do possível, tá bom? Bom dia, Mar. Muito bem, vamos lá então. Em 1 Crônicas 13, Esdras nos mostra, né, que após a coroação do rei Davi como rei, uma de suas primeiras atitudes foi a de constituir uma assembleia e aprovar o projeto de trazer a arca de volta para Jerusalém, tá? Então todos os líderes, soldados e o povo aprovaram o projeto de maneira unânime. E o rei estava contando, né, com o apoio, ou contando com o apoio massivo de seus liderados e foi pessoalmente à frente de todos, tá? Bom dia, Priscila. Então, ao chegar em Kiriat Jearim, onde ela estava, eles colocaram a arca sobre um carro puxado por bois. E durante a viagem, esse carro tombou, né, e Uzá tentou segurar para que a arca não caísse, né, com as suas próprias mãos, algo que era proibido, e por causa disso ele morreu. Então, o Senhor havia dito a Moisés que apenas os sacerdotes e levitas podiam transportar a arca. Então, imediatamente, Uzá morreu e todos ficaram assombrados, né, com a glória de Deus. Tá? Então, a morte de Uzá foi causada por irreverência e por presunção. Ele não considerou a santidade das palavras de Deus quando colocou as mãos na arca. Tá? Pode parecer muito trágico, né, muito firme essa posição, mas era necessário. Então, Esdras, ao contar essa história aos que voltaram do cativeiro, ele esperava mostrar que a glória e a santidade de Deus, que é algo vivo, real e ativo, pudesse então tocar o coração daquele povo, tá? Eles pudessem entender a seriedade de estar na presença de Deus, ok?
Então, nós temos aí um resumo, um escopo do capítulo 13. Vamos à leitura, então. Capítulo 13, versículo 1. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. Tá? Então Davi era rei e podia ter agido independentemente. Mas ele entendia a importância do conselho divino. Tá? Bom dia, Zilda. Bom dia, Edson. Então, antes de dar o grande passo seguinte, ele buscou o conselho das autoridades que lhe eram subordinadas, para então ir ao encontro, né, da arca. Versículo 3. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Então, a arca era a arca da aliança, né, a qual continha uma cópia dos 10 mandamentos, né, e tinha lá também mais alguns objetos, tá, que é a vara, maná. Então, nos dias de Eli, a arca havia sido recuperada pelos filisteus, em cujas mãos, né, ela permaneceu por meses lá. Então, depois ela ficou por um curto de tempo em Bet-Semes, e por fim ela se estabeleceu, como foi dito aqui no texto, em Kiriat-Jearim. Tá? Então, durante o reinado de Saul, a arca não estava em Jerusalém. O povo, então, de Kiriat-Jearim manteve a arca em sua cidade por motivos, então, de segurança. Além de conter os 10 mandamentos e servir como um trono para Deus, a arca representava então a presença do Deus vivo entre os israelitas. E Davi queria então unificar os israelitas em volta do Senhor. Então a arca era esse símbolo e queria então que eles pudessem estar em volta do Senhor como uma só nação. Mais uma vez lembramos, nós estamos voltando à história, aqui o reino ainda não está dividido, tá? Então por essa razão ele trouxe a arca de novo para o centro político da nação, que era na ocasião Jerusalém. Tá? Também chamada cidade de Davi, onde então era o centro do seu governo. Tá? Ali então, no momento, seria a morada de Deus. Ok? Versículo 4. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Tá? Então, o povo estava aqui participando dessa decisão. O povo concordou com a decisão de Davi de trazer a arca para Jerusalém. Versículo 5. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até Lebo-Amate, ao norte, para trazerem a arca de Deus que estava em Kiriat-Jearim. Está consultando todo o Israel. Então, isso é importante de nós vermos, né? Então vai de um ponto extremo até o outro, desde o sul até o norte, como ele diz aqui. Então eles estão dentro desse território, né, todo, dentro dessa extensão, buscando conclamar a todos para que possam dar a sua opinião, ou pelo menos comunicá-los de que a arca será trazida então de novo para Jerusalém. Tá? Enquanto ela estava, né, sob a custódia de Abinadab, lá em Kiriat-Jearim, né, então justamente estava ali a bênção de Deus também sobre aquele local. Tá? Kiriat-Jearim não era uma cidade sacerdotal ou levítica, então logo provavelmente, né, Abinadab não era um sacerdote, mas estava guardando a arca na sua casa. Versículo 6. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat-Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Então a maior característica dos santos aqui, tanto do tabernáculo como do templo, era guardar justamente a arca. Então acima dela estavam os querubins que estendiam as suas asas, né, e cobriam o propiciatório da arca. Então entendia-se, né, que Deus em sua glória se assentava sobre a arca, né, como um rei senta sobre um trono. Tá? Então isso é muito importante. Versículo 7. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Os Aiô guiavam a carroça. Tá? Eles estão transportando numa carroça. Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Tá? Somente os levitas eles deveriam transportar a arca,
e era sobre os seus ombros, usando barras que transpassavam as suas argolas. E eles não fizeram isso, não fizeram com má intenção, queriam levar com todo cuidado, era um carro de bois novo, tudo certinho, mas não era assim que deveria ter sido carregado a arca. Tá? Então, acabou acontecendo essa tragédia, porque eles não estavam fazendo aquilo que era correto. Tá? Então, deixa bem claro aqui esse texto. Versículo 9. Quando chegaram à ira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Tá? Então, eiras eram terrenos onde se espalhavam os grãos para secar e ser separados. E essa eira, provavelmente, né, ali em Kiriat Jearim, esteve justamente, foi justamente, aliás, o local onde acabou acontecendo esse problema, né? Dentro desse erro de transporte, os bois acabaram tropeçando, como diz aqui, deve ter passado alguma pedra, algum lugar que desequilibrou a arca, né? E ela estava por cair, e Uzá então estendeu a sua mão. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus, tá? E na presença das pessoas que estavam carregando a arca. Imagine versículos anteriores dizendo sobre toda a alegria, tocando, né, instrumentos musicais, e agora a pessoa morre ali, né? Como deve ter sido uma situação constrangedora e bem chata também o que acabou acontecendo, tá? O Senhor então acabou matando, né, Uzá por causa da sagrada inviolabilidade justamente da arca, né? Ela era inviolável, era um objeto santo, representava a presença de Deus, então ela não poderia ser manuseada, né, de forma alguma, porque havia muitas restrições com relação a isso, e somente os sacerdotes poderiam carregar ou colocar a mão na arca, né, carregando com os varões nos seus ombros. Tá? Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje, até quando o escritor estava ali relatando o fato. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então agora ele faz essa pergunta. Muito provavelmente ele deveria ter feito essa pergunta antes, mas ele ficou tão empolgado com a questão de trazer a arca de volta que não consultou, né, talvez os sacerdotes, sobre como trazer a arca, e acabou trazendo para si e para, né, Uzá, aqui no caso, uma situação tão trágica, e também para o povo que acompanhava. Tá? Então essa ira foi batizada, né, como Pérez Uzá, ok? Que significa ataque contra Uzá. Então todos se lembrariam, né, que violar a santidade de Deus significa dar lugar à sua ira. Tá? Versículo 13. Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. Então isso era no caminho, ele não chegou a Jerusalém. Então aqui, né, ela ficou então na casa desse geteu chamado Obed-Edom. Tá? E lá permaneceu até que depois, então, Davi, então os capítulos posteriores vão falar a respeito disso, que Davi então manda buscar a arca, agora de uma forma correta, e ela vai chegar a Jerusalém. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Tá? Por quê? Porque a presença de Deus abençoa a vida de qualquer pessoa, né? Então, mesmo sendo ali Gate, né, uma cidade ali dos filisteus também, mas acabou sendo abençoado, né, esse povo, esse homem, essa casa, por causa da presença de Deus. Tá? Onde há a presença de Deus, há a bênção. Tá? Então foi isso que acabou acontecendo na vida de todos. Tá? Então, o que nós vemos aqui justamente nesse capítulo é que, consternados pelo acidente, né, Davi decidiu que seguir com a arca daquela maneira era imprudência, que ele não deveria. Bom dia, Paulo. Então, por isso ele decidiu deixá-la na casa de Obed-Edom, né? E diz então que Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Ficou ali durante 3 meses, né? Então fala sobre a bênção na casa de Obed-Edom. Então nós podemos esperar o mesmo se em nosso lar a presença de Deus for constante, né? Podemos esperar a mesma coisa. Bênção sobre a nossa família, bênção sobre tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos,
se a presença de Deus for constante em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. Tá? Então, se o nosso lar é um altar consagrado e a família está ali glorificando a Deus, né, com a sua vida, com a sua comunhão com o Senhor, com a leitura, com a oração, né? Então a bênção de Deus estará sobre a casa e sobre todos que nela habitam com toda certeza. Então a casa onde a presença de Deus e onde cada um faz a sua parte, buscando realmente conhecer mais da palavra, orar ao Senhor, estarem crescendo, né, juntos no estudo, na meditação dessa palavra, todos então são com certeza abençoados, né? Pode ter certeza disso, porque a presença de Deus, tanto no Velho Testamento como agora nos dias de hoje, ela é imprescindível para que a bênção do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, ok? Que Deus possa abençoar cada um de nós então nessa manhã, nessa quarta-feira, que nós possamos ter um dia bom e abençoado na presença do nosso Deus e que possamos sempre, né, tê-lo na nossa vida, no nosso lar, junto aos nossos queridos, para que possamos assim servir mais e melhor ao nosso Deus. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado a Deus porque podemos ouvir justamente esses ensinamentos tão importantes a respeito da seriedade de estarmos na tua presença. Primeiro pensando nisso, quão sério é estarmos na presença do Senhor, o quanto o Senhor é santo. E depois pensarmos que essa presença traz para nós grandes bênçãos e prosperidade. Então, nos ajuda, Deus, a termos firmes em nossa mente, em nosso coração, o desejo de estar sempre na Tua presença. Pedimos isso hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, então. Tenham todos um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estamos de volta com o capítulo 14, né, de 1 Crônicas, ok? Lembrando, então, que nós estamos lá no YouTube. Hoje tivemos um probleminha ali, não conseguimos acessar. E se houver algum problema, a gente migra aqui para o Facebook, tá? Temos aí essa possibilidade, tá? Então não se esqueça disso e estamos juntos aí para poder partilhar dessa grande bênção. Um bom dia a vocês. Tchau. Até amanhã.